Olá, boa tarde. É um prazer novamente falar com vocês. É um privilégio eu compartilhar a palavra de Deus mais uma vez nesse momento. Já estamos chegando ao final desse domingo, quando nós escolhemos para estar orando ao Senhor, para clamar a Ele pela nossa pátria, pelo mundo, por aqueles que estão sofrendo com muita angústia, com muito medo nesses dias atuais. E o texto que nos foi sugerido para esse dia nacional de oração, me motivou a falar sobre ele. E a pessoa protagonista desse texto, o principal protagonista, é um rei chamado Josafá. E eu, pesquisando o livro de Crônicas, a partir do seu capítulo 17, e caminhando até Crônicas, segundo Crônicas 20, eu pude perceber quem foi esse Josafá e percebi tratar-se de um rei tremendamente amedrontado, com muito medo, e de repente ele se torna um vitorioso. E eu quero compartilhar com vocês aquelas lições que o texto me trouxe e eu quero de coração compartilhar com vocês. Então vamos falar um pouco sobre Josafá, o rei que de amedrontado passou a ser visto como um rei vitorioso. O texto, então, para você acompanhar, está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Você já viveu alguma situação de medo? Você está com medo de alguma coisa agora? O que é medo? Medo é uma reação obtida a partir do contato com algum estímulo, seja ele físico ou mental, seja interpretação, seja imaginação, seja crença, que vai gerar uma resposta de alerta no organismo. E essa reação inicial, ela dispara uma resposta fisiológica no organismo que vai liberar hormônios do estresse, a adrenalina e o cortisol, e prepara o indivíduo para lutar ou fugir. Quando isso não seja possível, a pessoa fica sem ação. É quando a gente diz, fulano ficou congelado. É daí que vem, então, a teoria dos 3 Fs, de 3 palavrinhas em inglês: fight, flight e freeze. Fight, luta. Flight, voa, sai fora, vaza. E freeze, quando a pessoa fica sem ação, congelado, chegando inclusive a desmaiar. O rei Josafá teve muito medo. Talvez mais do que você esteja tendo agora. Quem foi Josafá? Vamos dar uma caminhada e vamos ver quem é esse Josafá. Josafá era filho de um rei chamado Asa. Josafá buscou a Deus e obedeceu aos mandamentos de Deus. Até aqui, tudo bem. Ele ficou rico. Quando a gente lê a palavra de Deus, lá no capítulo 18 de 2 Crônicas, verso 1, diz assim: Josafá, muito rico e respeitado, aliou-se a Acabe, e continua o texto. Ele ficou muito rico e ficou respeitado pelos demais
reis, pela comunidade, pela população, enfim. E ficando assim tão importante, tão respeitado, o que acontece? Josafá começa a abrir a sua guarda, a sua cerca de proteção e não zelava mais pelo seu compromisso com Deus, num convívio que se tornou um tanto amistoso com o rei Acabe. Acabe, aquele de Jezabel, lembra? A ponto de promover o casamento de seu filho com uma filha de Acabe. Num dado momento, Josafá foi convidado para ir à guerra com Acabe, para defender o Acabe, os interesses do rei Acabe. E quase foi morto. Diz o texto que Acabe disse: você irá comigo a Ramote Gileade? E Josafá respondeu: claro que sim, você e eu somos um só. E na medida em que a gente vai lendo o capítulo 18 de 2 Crônicas, nós vamos perceber o que aconteceu. A batalha se tornou cada vez mais violenta e quase que Josafá morre no lugar de Acabe, que se disfarçou, e alguém entendeu que o que estava vestido de rei, você pode ler o capítulo 18, o que estava vestido de rei, porque Acabe se disfarçou, o que estava vestido não era Acabe, era Josafá. E olha lá, no capítulo 18, verso 33, diz: então o soldado sírio disparou uma flecha a esmo, e acertou o rei de Israel, isto é, Acabe, entre as juntas de sua armadura. E aí ele pediu: me tire da batalha, porque eu estou gravemente ferido. E a partir deste ferimento é que Acabe morreu, cumprindo as profecias de que ele morreria. Mas voltemos para Josafá. Feito isso, Deus repreende a Josafá por andar com quem não devia. Nós vamos encontrar isso lá no capítulo 19, versos 1 e 2. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança a seu palácio em Jerusalém, o vidente, isto é, o profeta Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro dele, porque o rei, e disse-lhe: por que o rei ajuda os perversos e ama os que odeiam o Senhor? Por causa disso, o Senhor está muito irado com você. Mas ainda há algo de bom em você, pois removeu os postes de Azerá e toda a terra e buscou a Deus de todo o coração. Esse Josafá, que viveu a experiência narrada em 2 Crônicas 20, primeiro, ele foi perseguido ou estava sendo ameaçado e estava sendo perseguido pelos seus inimigos já tradicionais de Judá. Eram os moabitas e os amonitas e um pouco de um outro povo, muito pouco falado na Bíblia, chamado meunitas. E quando Josafá ficou sabendo que os seus inimigos, 2 Crônicas 21, que os seus inimigos estavam cercando a cidade, Josafá ficou com muito medo. E o interessante é que, não obstante o medo, ele fez uma coisa muito bonita, que às vezes nós não fazemos. Diz o texto que ele correu para o Senhor. 2 Crônicas 23, Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ainda bem! E ele pediu orientação e ordenou jejum em todo o Judá.
oração e jejum, todos grandes e pequenos. E Josafá ora com intensidade e reconhece em sua oração a extensão, a grandeza, a grandiosidade do poder de Deus. Encontramos lá no verso 6, dizendo, e Josafá orou assim, ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti, ó nosso Deus. Então Josafá confessa a sua incapacidade para vencer o inimigo. Versos 9 e 12. Se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em Tua presença, diante deste templo onde Teu nome é honrado, clamaremos a Ti em nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos salvarás. E o verso 12. Não temos forças para lutar com este exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de Ti. Irmãos, isso é o que Josafá fez, confessar a sua incapacidade, a sua fraqueza, o seu medo, os seus temores, e confessar a quem pode resolver. Ele confessou a Deus. Quantas vezes nós precisamos confessar nossas fraquezas, nossos temores, nossas angústias ao nosso Deus, porque Ele é um Deus poderoso que pode nos dar a libertação no tempo certo. Lembro-me de 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. E o verso 7 que vai dizer, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus responde à oração de Josafá. Versos 13, 15 e 17. Acompanhe comigo. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio, e o seu nome era Jaaziel. E o verso 15, e ele disse, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, porque a batalha não é sua, mas é de Deus. O que me chama a atenção aqui é que aquele homem usado por Deus diz, não tenham medo, não temais, não se atemorizem. E eu vou encontrar esse termo, não tenham medo, 2 vezes neste texto. Uma neste verso 15, a outra lá logo mais à frente no verso 17. Não tenham medo, não tenham medo. Deus responde à oração de Josafá e assim Josafá cria coragem e se prostra em adoração diante de Deus. E aí ele cria também coragem e diz ao povo, creiam, creiam. Vamos encontrar isso no verso 20. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa, e no caminho Josafá parou e disse, escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Creiam, creiam. Irmãos, como nós precisamos professar a nossa fé, como nós precisamos exercitar a nossa fé. Crer é esperar o impossível. Mesmo que digamos, é impossível, não dá, não vem, da onde vem o socorro? A gente precisa crer, mesmo contra a nossa fé, contra a nossa convicção de que Ele disse, Ele vai cumprir.
E o que o povo fazia? A partir daí, quando Josafá diz, creiam, creiam, vamos para frente, vamos caminhar, o verso 21 vai dizer que o povo cantava. Verso 21 diz assim, cantavam assim, deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. E o que aconteceu? Nós vamos encontrar a partir do verso 22, diz, no momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Já imaginou, irmãos? Nós temos um inimigo tríplice, os amonitas, os moabitas, os meunitas, e eles vêm contra Judá, e Judá diz, o que vamos fazer? Buscam a Deus, confessam a fraqueza, e o Senhor diz, deixa comigo, porque a luta é minha, não é de vocês, é minha. Vocês simplesmente vão cantar. Reúna o seu coral, reúna o seu povo, e juntos vão praticar o louvor que liberta. Louvor que liberta. E na medida em que eles cantavam, o texto vai descrever dizendo que os exércitos de Moabe e de Amon, dos amonitas, se voltaram contra os seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Olha, 3 exércitos, 2 se aliam contra um, aniquila esse um e ficaram apenas os 2. E agora? Diminuíram os inimigos de Judá? Não, espera um pouco. O texto continua dizendo, os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Os exércitos se colocaram um contra o outro. Irmãos, é interessante a gente perceber que a gente vive num mundo que está tão conflituoso, tão cheio de confusões, que as pessoas não se entendem, que as nações não estão se entendendo. Há perplexidade, há incompreensão. É coisa de últimos tempos mesmo, como nos previne Lucas 21 ou Mateus 24. Eles se digladiam entre eles. Se hoje nós não temos guerras de fuzil ou de bombas, mas nós vivemos uma guerra de nervos, uma guerra de palavras, ou melhor, uma guerra de falta de palavras. Recentemente vimos aí no mundo do comércio internacional, quando o Brasil compra da China seus respiradores, segundo o ministro Mandetta, pagou, e quando esses respiradores vêm, passam pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos pagam mais e seguram os respiradores, postergando a entrega para nós. As nações se digladiam com palavras, faltando a palavra do contrato que foi encaminhada. É o que aconteceu com esses exércitos. Os exércitos caíram sozinhos. Judá não precisou lutar. O texto continua. Diz que não escapou nenhum só dos inimigos. E o que aconteceu? Seguindo o texto, o rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos e encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. E havia tantos despojos que levaram 3 dias para recolher toda aquela fortuna que Deus lhes dera de mão beijada, diríamos assim, apenas porque confiaram e adoraram no Senhor. O texto continua. Então, todos os soldados de Judá e de Jerusalém, havia gente de Jerusalém ali com eles, voltaram com Josafá
à frente, muito alegres, porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre seus inimigos, e entraram marchando vitoriosos em Jerusalém, ao som de harpas, de liras e trombetas, e foram ao templo do Senhor. Olha, irmãos, Josafá se humilhou, foi à presença de Deus, declarou a sua incapacidade, a sua inaptidão para enfrentar aqueles inimigos. O Senhor lutou por ele, pelo seu povo, e no retorno eles foram direto adorar o Senhor. Ah, meus irmãos, como isso chama-nos a atenção também para que façamos isto. E quando isto aconteceu, diz o texto, que todas as nações ao redor, sabendo disto, ficaram todas com medo. É o verso 29. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado e derrotado os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles. Irmãos, eu concluo fazendo alguns destaques. Primeiro, é para a 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, quando o texto vai dizer: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, porque, e aí vem o destaque, a batalha não é vossa, é de Deus. A batalha não é sua, é de Deus. Meus queridos, nosso medo deve servir para nos conduzir aos pés do Senhor, confessando nossa fraqueza e incompetência, confessando que Ele pode todas as coisas, e para o buscarmos de todo o nosso coração. Você se lembra desse texto? Olha lá. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E não é isso que nós queremos, meus queridos? Aí está a receita para a nossa vitória. Reconhecer quem somos, reconhecer que Deus pode tudo e confiadamente o buscarmos em oração e em santificação. Vamos orar? Você pode orar comigo agora? Santo Deus, nós te agradecemos e nos alegramos no Senhor, porque o Senhor é Deus de vitória. O Senhor é o Deus que batalha por nós. O Senhor é o Deus que nos acompanha nas nossas dificuldades. É o Deus que reconhece que somos medrosos, que somos covardes, porque não sabemos o que há do outro lado, não sabemos o que vai acontecer conosco. E isto pode nos levar à depressão. Mas quando nós descobrimos que o Senhor é um Deus forte, que o Senhor é um Deus zeloso, que nos ama e que está do nosso lado, e que pede de nós tão somente que te reconheçamos como Deus e que te adoremos em todos os momentos, então nós queremos te pedir que este motivo de louvor, esse desejo de louvor, esse desejo de estar na tua casa de oração, esse desejo de estarmos juntos, uns com os outros, em comunhão, orando e adorando ao Senhor, seja uma constante, uma dinâmica em nosso meio, e o Senhor pelejará as nossas batalhas e vencerá o nosso medo. Ó Deus, visita a nossa nação, visita a nação brasileira, concede que ela tenha juízo, que os seus dirigentes se comportem como homens indicados, ali colocados pelo Senhor, porque a tua palavra é que diz isso, e que eles se comportem como servos do Senhor, por mais que sejam Círios, mas que sejam Círios teus servos.
Abençoa desde o maior representante da nossa pátria até o menor, seja no Distrito Federal, seja no meu município, na minha associação. Abençoa os homens que o Senhor tem colocado como liderança e que eles, ajuizados e buscando a sua linha de conduta na tua palavra, eles possam fazer aquilo que tu tens para nós. E ainda aproveitamos para te pedir que nos perdoes os nossos pecados, as nossas afrontas cometidas contra o Senhor. Nos perdoe nosso orgulho, nossa ignorância, nossa empáfia. Nos perdoe quando entendemos que nós podemos, porque nós não podemos nada sem o Senhor. Jesus já declarou isso em João 15:5, porque sem mim nada podeis fazer. Mas nós nos alegramos porque sabemos que no Senhor nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece. Obrigado, porque quando nós olhamos para os montes, como o salmista disse, e dizemos, de onde nos vem o socorro? A tua palavra nos responde dizendo, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Obrigado por tua palavra nesta tarde. Obrigado porque ela conforta os nossos corações e dá-nos o encorajamento para lutar contra o nosso inimigo, para lutar contra o diabo, aquele que quer nos ver deprimidos, angustiados, amedrontados, acovardados, e que nós enchamos da graça, do poder e do amor que só vem de ti. Abençoa, Senhor, todos esses que estão a me ouvir. Derrama a tua graça sobre eles e que a tua palavra encontre um lugar gostoso, confortável no coração de cada um e faça as devidas mudanças que o Senhor deseja em nosso coração, de tal maneira que não nos tornemos mais como éramos antigamente, mas que sejamos verdadeiros adoradores do Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor.